Meu filho, eu criei ele de arranjado. Vamos fazer um casamento arranjado? Ah, é? Brincadeira, gente. Então, que nossa... Momento, deixa. Essa fábrica foi mandado embora. Eu não recebi meus direitos até agora que eu recebi esse golpe dessa fábrica. Não sei. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Marroquino Bem Brasileiro. Eu me chamo Hakim e hoje eu estou aqui com um vídeo bem diferente, fora da culinária árabe. Muita gente de vocês pediu fazer um vídeo falando sobre a cultura, sobre a minha vida, sobre como eu fui parar aqui no Brasil, e muitas perguntas. Então hoje eu resolvi trazer esse vídeo para vocês. Então, gente, sem enrolação, vem comigo! Então, que nossa... Momento, deixa. Então, gente, meu nome é Abdul Hakim. Também tem gente que me chama de Hakim. E sou da cidade de Oujda, de Marrocos. Sou marroquino. E o Marrocos tem árabes e tem berber. Nós temos dialetos. Tem o árabe e tem o berber. Agora foi oficial essa linguagem a língua berber foi oficial agora. E as pessoas estão estudando ela nas escolas. Nós somos 7 irmãos, infelizmente um faleceu já faz tempo, eu não conhecia, e eu sou filho pilótimo. O meu irmão mais novo, eu tenho um irmão mais novo, se chama Marwan. Ele é solteiro, gente, quem quer casar ou pedir em casamento, ou fazer um casamento arranjado. Vamos fazer um casamento arranjado? Ah, é? Brincadeira, gente. Eu tenho a minha mãe, mas infelizmente eu perdi meu pai, já faz acho que uns 10 anos. No Marrocos eu trabalhava com pintura, eu trabalhei com costura, até eu fiz um curso de costura. A minha mãe, ela é costureira, então ela criou a gente, ela começou a carreira dela desde a adolescência, ela aprendeu sozinha a costurar. A minha mãe é uma guerreira, ela criou a gente com muito esforço. Graças a Deus, ela ofereceu muita coisa pra gente, escola, tudo. Graças a Deus, todos os meus irmãos entrou na escola, graças a ela. E claro que eu aprendi a costurar com ela, desde criança eu gostava de ajudar ela na costura, ela me ensinava, eu aprendi, depois eu fiz um curso para aprender mais. E também trabalhei com pintura, eu e meu irmão, nos pinta a casa por fora e também exterior e interior. E outra coisa, gente, eu não falei, porque eu não nasci na Oujda, eu nasci num lugar bem pequeno, não tem muita coisa, não tem muitas lojas, não tem... Então, não é um lugar muito evoluído, e uma vida assim, uma vida bem simples. Depois, quando eu cheguei acho que uns 20 anos, 17 anos, a gente mudou para a cidade de Oujda para buscar trabalho, porque lá não tem muitas opções para você trabalhar. E assim que a gente nos mudou, assim, primeiro o meu irmão foi nessa cidade, estava estudando lá, ele completou o estudo dele. Aí depois o meu irmão mais velho do que eu, ele foi também. Depois eu fui, e depois nós fomos juntos. Levamos a família, meu pai e minha mãe, quando meu pai era na vida, e fomos lá. E também eu tenho uma irmã que é casada lá na cidade de Oujda. E nesse lugar que eu nasci, ainda tem família lá, tem parentes lá, muitos parentes, uma família muito grande, e são umas pessoas muito receptivas. E como vocês sabem, a minha família ela é conservadora, sou muçulmano, e vocês não sabem que eu sou berber, descendente de berber, na verdade sou berber, a minha família é berber, nos fala berber também, e fala árabe, a nossa língua também. E a cidade de Oujda tem muitas mesquitas, acho que tem 400 mesquitas só nessa cidade. Ela é uma cidade não muito grande e também não é pequena. Ela é conhecida como capital das mesquitas, no Marrocos. Antes de vir aqui no Brasil... No Brasil? Não sei.
Antes de vir parar aqui no Brasil, eu sempre tive vontade de conhecer outros países, aprender outras línguas. Eu sempre assim comunicava com pessoas estrangeiras para aprender. Até eu fiz, eu era apaixonado pela língua espanhola. Até eu fiz, acho que eu estudei uns cinco meses o espanhol. E eu tive vontade assim de morar fora do país. Eu tenho um amor pelo meu país, mas eu tinha necessidade de sair do país para procurar o melhor para mim. Como vocês sabem, a maioria dos brasileiros também, acho que qualquer um no mundo procura algo mais, algo melhor para ele, para evoluir, para melhorar de vida. Então isso que aconteceu comigo. Mas eu nunca imaginei que vou viajar para o Brasil, porque eu nunca tive Brasil na minha mente. Eu conheço o Brasil só pelo futebol, acho que também pelo carnaval e pelas mulheradas, pelas mulheres bonitas que eu imaginava, aquelas mulheres bonitas. Mas antes eu tive vontade de morar em algum país árabe. Como eu não sabia aprender, assim, eu não falava português nem inglês, assim, mais ou menos. Então os outros países falam a nossa língua, então falar o árabe, então mais fácil para mim. Tipo, se eu for lá, mais fácil para mim arrumar um serviço, comunicar com as pessoas. De repente, assim, depois eu fiquei assim pesquisando, aí eu tirei essa ideia de morar fora do país. Eu falei, eu não vou viajar. Aí, depois, quando eu comecei a pesquisar sobre esses assuntos, para ver se realmente vale a pena sair do país para morar no outro, eu descobri que, assim, não sei, eu descobri que não vale a pena, assim, ir em algum país árabe para trabalhar lá, porque tem pessoas ruins no mundo inteiro, não só nos países árabes. Tanto nos países árabes, nos países europeus, tem pessoas ruins e tem pessoas boas. Aí, depois, quando meu pai faleceu, eu tirei essa ideia de morar fora do país. Como eu sou uma pessoa, como eu sou o filho mais próximo para minha mãe, então assim eu falei, eu não vou sair fora do país para ficar perto da minha mãe. Aí já tirei essa ideia da minha cabeça. Aí de repente, num dia assim, eu recebi convite lá do Brasil. De uns amigos lá do Brasil, eu recebi convite me convidando para ir para conhecer o Brasil e tentasse vou me acostumar. Mas antes disso, o que eu fiz? Eu falei Brasil, eu não conheço nada sobre o Brasil. Na minha cabeça, o Brasil, eles falam que é um país tem muito crime, tem muita violação. Violação? Acho que isso. Você tá falando sério? Tem muita violência e esse aqui estava assim na cabeça da gente. O Brasil tem muita violência, então eu fico com medo. Aí fui na internet, fiquei pesquisando muitos dias sobre o Brasil, quais os lugares mais seguros para morar no Brasil, quais as cidades que mais seguras para morar lá. Aí eu fiquei pesquisando. Depois eu fico assim imaginando assim porque nas mídias eles sempre a mídia ela exagera um pouco, ela exagera muito, não é um pouco. Então em qualquer lugar tem essas violência, esses crimes. Tipo no Marrocos existe violência, mas não tanto igual no Brasil. Tem poucas cidades que tem tipo nas cidades antigas. Você só tem que tomar cuidado, você não pode sair sozinho, andando nas cidades, nas ruas assim estreitas da cidade, tipo uma cidade de Faz, que ela é conhecida com essas violências, tipo eles, mas não com armas, gente. Eles para você assim com alguma faca, alguma coisa assim. Infelizmente vocês têm que entregar seu celular ou a sua carteira. Se você quer sair de lá assim, estraga a sua cara. Resumindo, gente, como vocês sabem, que em qualquer lugar tem um lado ruim e um lado bom. Tanto no Brasil, tanto em qualquer lugar do mundo. E quando eu cheguei aqui no Brasil, as pessoas me receberam muito bem, a família que me acolheu aqui no Brasil recebeu muito bem, são muito receptivos, me ajudou muito.
e também não sabia falar nada de português. Eu ajudava com o tradutor, às vezes com poucas palavras em inglês, misturando em inglês palavras um pouquinho de tradutor, um pouquinho de português, francês, às vezes um pouquinho de árabe, misturando tudo. Então, essa é a primeira dificuldade que eu recebi aqui no Brasil. Como vou conseguir comunicar com as pessoas? Se você quer pedir alguma coisa, falar alguma coisa, você só fica olhando. Falei, meu Deus, onde eu fui parar? As pessoas assim, tipo, eles ficam falando e eu fico assim no cantinho, olhando. Gente, o que eles estão falando? Eu tive curiosidade assim, de saber falar, de aprender o português. Aí depois, claro que a minha intenção tem que achar algum serviço o mais rápido, o máximo possível. Eu tenho que trabalhar, estou na casa dos outros, para me sustentar, tenho que aprender português também, tenho que se relacionar com os brasileiros, tenho que comunicar para aprender o português. Então, aí depois eu comecei a procurar serviço. Como antes no Marrocos eu trabalhava com pintura, eu trabalhava com costura, então eu tinha conhecimento, assim, eu acho que não vai ter dificuldade de não achar algum serviço. Aí eu fui procurar como uma cidade que, assim, conhecida como fábricas de costura. Então eu fui procurar serviço e realmente num dia eu achei um lugar para trabalhar. Eu falei que eu tenho experiência na costura, então só para costurar, não para cortar nem nada, só costurar. Aí eu arrumei um serviço. Aí eu comecei, depois de uns 2 dias, eu comecei a trabalhar. Eu fui na fábrica, assim, com muita ansiedade. Como eu vou conversar? Será que eu vou conseguir conversar? Será que eu vou conseguir me manter no trabalho? Porque eu não sei falar. Como eles vão pedir alguma coisa? Como eles vão me explicar? Como vão entender eles, gente? Meu Deus. Vocês não imaginam essa dificuldade, gente. E quando eu comecei a trabalhar, então as pessoas ficam assim, muito curiosas para saber de onde eu fico só olhando assim, eu fico com vergonha. Eu era muito tímido, então eu não tinha muito assim, se a pessoa vir conversar comigo, eu converso, senão eu fico na minha. Mas as pessoas serão assim muito curiosas, quer saber de onde eu vim, qual a língua que eu falo, se eu entendo eles. Depois, quando eu comecei a trabalhar, quando eu fiquei registrado na fábrica de costura, então eu estava me mantendo para conseguir melhorar de vida, para talvez mudar para alguma cidade. Infelizmente, veio a pandemia, estragou tudo, então piorou a situação. Como eu tinha planos na minha cabeça para visitar meu país, visitar minha mãe, como vocês sabem que já faz 5 anos que eu não vou no Marrocos para visitar minha mãe e meus irmãos. Eu tenho muita saudade. Então a pandemia não deixou eu viajar. Eu tinha planos de viajar assim uns 2 anos, 2 anos no Brasil para viajar, porque é o tempo máximo que você pode demorar para visitar seus pais, sua família. Então foi muito difícil. É outra situação que aconteceu comigo, eu nunca imaginava, como eu sou uma pessoa muito trabalhador, sou honesto no meu trabalho, eu não enrolo no trabalho. Então nessa fábrica eu fui mandado embora, eu não recebi meus direitos até agora, ainda está na justiça. Então por isso eu ainda não consegui viajar. Então ainda está resolvendo na justiça. Então essa foi a dificuldade que eu recebi aqui. Essa é a maior dificuldade que eu recebi, esse golpe dessa fábrica. Então piorou a minha vida. Então como vou arrumar dinheiro para viajar se eles não me pagou? Aí depois, nessa pandemia, eu recebi um convite para São Paulo, como eu era no interior. Aí eu vim morar aqui com outra família. Eles receberam muito bem, eles me ajudam muito bem, eles me ajudam muito, senão eu parava na rua. Então fui a minha família aqui no Brasil. Eu sou muito agradecido por eles. Até agora, eles me ajudam muito.
Se não for essa família, eu não fazia esse canal, porque o canal de culinária precisa de muito investimento. Você tem que comprar os ingredientes para fazer o canal, para produzir vídeos. Então, tem gente que vai pensar, eu estou recebendo ainda, estou ganhando do YouTube, eu não estou ganhando ainda nada, mas eu estou tentando trazer para vocês conteúdos. Eu estou precisando muito da ajuda de vocês para conseguir mais inscritos, aí vocês me ajudar para crescer no YouTube e trazer mais conteúdos para vocês, mais receitas, mais curiosidades sobre minha cultura, sobre como a vida lá no Marrocos. E também outra coisa que eu sempre tive vontade de fazer canal no YouTube lá no Marrocos quando era jovem, mas eu tinha muita vergonha de aparecer nos vídeos, não sei. Talvez o lugar que eu morei, não sei, as pessoas são... vocês sabem que tem muita gente que são críticas. Então, assim, eu tinha medo do que as pessoas vai falar. Esse é o meu medo. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, as coisas mudou. Então, não tem mais essa dificuldade. O Brasil me transformou. Até não tô mais assim, não tô mais com a ansiedade. Eu tinha muita ansiedade, muito medo. Então isso não tem mais. Graças a Deus eu tô melhorando muito. Também não tinha muita vida social com as pessoas. Eu tinha muitos amigos quando eu era no Marrocos, de infância, mas eu tenho muita dificuldade assim de se comunicar com outras pessoas que eu não conheço. Então, eu não consigo puxar conversa com as outras pessoas. Se eles não puxam conversa comigo, eu não puxo. E, tipo assim, eu fico na minha. E também acho, a maioria das pessoas, eles vai fazer uma pergunta para mim. O que eu gostei mais aqui no Brasil? Na verdade, quando chegou a pandemia, então eu não tive muita... Eu não tinha muita oportunidade para conhecer o Brasil, assim, várias cidades, para conhecer o Brasil melhor. Eu conheço eu conheci pouca coisa do Brasil. Então eu não vou conseguir falar o que eu gostei do Brasil, o que não gostei. Mas acho que eu gostei assim, tipo, por exemplo, eu gostei do tempo aqui, porque não muito quente, um quente assim úmido. Lá no Marrocos, o tempo assim, na época do frio, é frio assim, um frio seco. É muito frio. E também no calor lá, faz muito calor. A pessoa lá fica derretendo, fica suando assim. Aqui não, aqui mesmo em muito calor, como eu vivi aqui no São Paulo, não estou falando no norte do São Paulo, no nordeste, eu acho que lá no nordeste é muito calor. Eu tenho vontade de conhecer o nordeste lá. Como eu recebo comentários lá, eles falam que se você não tem vontade, porque lá usa muito temperos. E eu acho que eu vou gostar lá, porque usa muito temperos lá. Como eu conheço aqui no Brasil, que vocês não usam muito temperos nas comidas. Então, também essa é uma coisa que é muito diferente. A gente lá no Marrocos usa muito temperos. Não tanto como na Índia, gente. Pimenta também, pimenta picante. Na Índia eles exageram muito, mas no Marrocos usam poucos pratos lá no Marrocos. Eu gosto de pimenta, mas não muito, também não todo dia. Nós usa assim uma vez por semana, 2 vezes. Não é bom comer pimenta assim todo dia. Assim, o costume da gente lá no Marrocos. É também outra coisa que o povo brasileiro são muito receptivos e também eu nunca imaginei que o povo brasileiro é muito carinhoso. Então isso me surpreendeu aqui no Brasil. É também outra coisa que quando vou em alguma casa, tipo convidado em alguma casa assim, então não posso comer qualquer coisa que tem carne, alguma coisa animal. Eu não posso comer. Eu não sou vegetariano, gente, nem vegano. Mas a minha religião, a gente nos prepara a carne de um jeito da nossa religião. Então eu tenho lugares aqui específicos em São Paulo que eu compro a minha carne para comer carne, para fazer churrasco, assim.
Então eu tenho essa dificuldade. Eu queria muito experimentar as comidas brasileiras de verdade, mas infelizmente eu não consigo, depende da minha religião. Eu não consigo, assim, eu não posso provar essas comidas. Só se for feitas com essa carne que eu compro, eu posso experimentar. E quando eu estou em alguma casa, eles fazem de tudo para fazer alguma comida, assim, tipo de peixe. Eu posso comer peixe. Então eles fazem de tudo para preparar para mim alguma coisa assim para oferecer para mim. Eu sei que é complicado, mas eles dão um jeito. Mas para mim eu não tem problema, só de estar lá já tá bom para mim. Eu falo, não se preocupa porque eu já sou acostumado. Para a gente se reunir não precisa de comer porque onde vai tem comida. Eu conheci uma amiga também, eu tenho uma grande amiga aqui no Brasil, ela mora no Salvador, ela me ajudou muito, ela me incentivou muito também para fazer o canal. Até agora eu recebo muita ajuda dela, muito obrigado, ela se chama Ciliane. Eu ainda um dia eu vou visitar ela, mas nos primeiros planos eu ainda tenho que viajar para o Marrocos, visitar minha família. E se Deus quiser, quando eu vou voltar. Mas quando eu vou voltar do Marrocos, eu vou me programar para visitar ela lá no Salvador. Eu tenho vontade de conhecer o Salvador lá. É uma cidade eu acho muito bonita lá também, se Deus quiser. Eu, infelizmente, eu não vou falar sobre a comida brasileira, o que eu acho da comida brasileira. Então, eu tenho poucas comidas que eu já experimentei aqui no Brasil. Vamos falar, tipo, comidas veganas que eu experimentei aqui no Brasil. Eu amo coisas vegetarianas aqui. Tanto lá no Marrocos eu como muito coisas vegetais. Eu gosto muito. Então eu como pouca carne. Mas eu morro de vontade de comer coisas aqui, comidas brasileiras. Eu tenho muita vontade de comer uma coxinha. Mas será que vou achar alguém? Acho que eu tenho que arrumar alguém para fazer comida brasileira. Eu acho que tem que comprar carne, a minha carne que eu compro na mesquita, tipo carne da minha religião. E como eu recebi umas comentários que tem várias pessoas que falam por que você não faz reação sobre comidas brasileiras, experimentando comidas e falando o que eu achei. Mas eu tenho que arrumar alguém fazer a coxinha, fazer essas comidas para mim, para fazer reação. Eu que tenho que dar carne para ela para fazer essas comidas. Será que vocês querem fazer reação pelas comidas, experimentando comidas brasileiras? Então deixa nos comentários, gente, eu quero saber. Oi, oi. Olha, gente, esse gatinho aqui. Esse meu companheiro. Meu gatinho, o meu filho, eu criei ele desde pequeno. Eu nunca tive algum gato de estimação desde assim, criando ele desde pequeno. E agora ele é meu filho, gente. Então, gente, para não ficar esse vídeo cansativo, comprido, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, deixa seu like. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like para ajudar o canal a crescer e também para trazer mais conteúdos para vocês, se Deus quiser, nos próximos vídeos. Então ficam com Deus. Wassalamu alaikum. Até a próxima.